e senti o sangue gelar ao ver uma figura escura enorme parada ao meu lado. Fiquei paralisado por um momento, meus olhos tentando se ajustar à escuridão, e percebi que era uma pessoa, imóvel, me observando. Num movimento rápido, rolei da rede e saí correndo pela floresta. A casa que nunca dorme. Há um lugar em que ninguém mais ousa pisar. Localizada no final de uma estrada rural esquecida, longe da civilização, existe uma casa envolta em mistério. Durante o dia, ela parece apenas uma construção antiga e abandonada, suas janelas quebradas e a madeira desgastada pelo tempo. Mas à noite a casa respira. Não, ela não só parece viva, ela está viva. Eu conheci essa casa por acaso, quando me envolvi em um trabalho de restauração de propriedades antigas. Era uma paixão minha, transformar ruínas em algo belo novamente. Nunca acreditei em histórias de fantasmas, muito menos em maldições. Então, quando fui chamado para avaliar o lugar, não hesitei. Ah, a casa era imponente, apesar de sua aparência decadente. Algo nela atraía, como um farol para os curiosos e os tolos. Eu me encaixava no segundo grupo. A primeira noite que passei lá foi tranquila, ou pelo menos assim parecia. Havia um silêncio no ar, um silêncio pesado, que grudava nos ouvidos e tornava tudo desconfortavelmente quieto. Comecei a trabalhar no porão, onde as madeiras rangiam e o cheiro de mofo enchia o ar. Tudo parecia como em qualquer outro trabalho, até que às 3 da manhã ouvi o primeiro som. Era um batido leve, mas constante, vindo de algum lugar acima de mim. Pensei que poderia ser o vento, talvez algo se soltando nas vigas do teto. Continuei ignorando o som até que ele se tornou mais forte. Parei o que estava fazendo, levantei a cabeça e então ouvi a porta do andar superior se abrir com um rangido lento, como se alguém estivesse passando por ela. Subi as escadas, o coração acelerado, mas tentando manter a calma. Ao chegar ao topo, não havia nada. A casa estava completamente vazia, ou assim eu pensava. Quando me virei para voltar ao porão, vi algo no final do corredor. Era uma sombra, uma figura encurvada e imóvel, me observando. Não consegui distinguir seu rosto, mas os olhos, aqueles olhos, estavam fixos em mim, brilhando com uma intensidade que fez meu sangue gelar. O choque me prendeu por um momento, mas logo recuperei o controle. Fechei os olhos, respirei fundo e quando os abri novamente, a figura havia desaparecido. Convenci a mim mesmo de que era apenas minha mente me pregando peças, mas no fundo eu sabia que algo estava errado naquela casa. Na segunda noite as coisas pioraram. Durante o jantar ouvi passos no andar de cima. Passos pesados que andavam de um lado para o outro. Corri para verificar, mas novamente não havia ninguém. Voltei à sala de estar e assim que me sentei as luzes começaram a piscar. A eletricidade na casa era precária, então tentei ignorar. Até que o som de uma risada baixa e distorcida ecoou pela sala. Dessa vez, não consegui ignorar. Corri para o carro tentando sair o mais rápido possível, mas o motor não ligava. Fiquei preso ali, sozinho, com aquela coisa dentro da casa. Quando me virei para olhar pela janela, vi a mesma sombra de antes. Só que dessa vez ela estava mais próxima, seus contornos mais nítidos. Parecia quase humana, mas havia algo muito errado com seu corpo. Ele era torto, como se tivesse sido quebrado e costurado de volta de maneira grotesca. Na terceira noite, tudo desmoronou. Tentei dormir no carro, mas acordei às 3 da manhã com batidas violentas nas janelas. Olhei para fora e vi dezenas de figuras em pé ao redor da casa, todas sombras distorcidas, todas com aqueles mesmos olhos brilhantes, me observando. Corri de volta para dentro, trancando a porta atrás de mim. O ar dentro da casa estava pesado, sufocante, como se eu estivesse sendo engolido por uma presença invisível. De repente, ouvi um sussurro. Ela não dorme. As paredes começaram a ranger e se torcer como se a casa estivesse viva. Algo passou correndo por mim, me empurrando contra a parede. Olhei para o chão e vi marcas de mãos, centenas delas surgindo do piso de madeira, como se pessoas estivessem tentando se levantar do subsolo. A casa estava presa a algo, algo que queria sair. Eu fugi naquela noite e nunca mais voltei. Deixei todas as minhas ferramentas, minha dignidade e quase minha sanidade para trás. Descobri mais tarde, ao investigar a história do lugar, que aquela casa foi construída sobre um antigo cemitério indígena. O proprietário original, desesperado por riquezas, fez um pacto com algo antigo e sombrio. Ele ofereceu almas em troca de prosperidade
E a casa, como uma extensão de sua vontade, continua colhendo essas almas até hoje. Ninguém mais se aproximou da casa desde então. Está lá, esperando, sempre acordada. Se você passar por ela à noite, verá luzes piscando dentro, ouvirá risadas que não pertencem a este mundo, e talvez, apenas talvez, se você for tolo o bastante para aproximar, verá os olhos. E esses olhos nunca jamais se esquecem de você. A Trilha dos Apalaches. Lá pelos meus 20 e poucos anos, no final dos anos 1980, eu era completamente apaixonado por trilhas e acampamentos. Mas como meu estado natal, Rhode Island, é pequeno, eu rapidamente esgotei a maioria dos campings locais e comecei a desejar algo mais selvagem. Sempre ouvi falar muito bem da Trilha dos Apalaches, como ela era uma espécie de medalha de honra para quem compartilha minha paixão por atividades ao ar livre. Meu tio, por parte de pai, havia caminhado por toda a trilha em um verão nos anos 50 e nunca parava de falar sobre isso. Ele a descrevia como algo mágico, como se houvesse uma verdadeira natureza selvagem esperando para ser explorada. Então, decidi seguir os passos do meu tio. Não consegui tempo suficiente de folga para caminhar toda a trilha, mas se eu planejasse bem, poderia caminhar a parte sul da trilha, de Harper's Ferry até Asheville, na Carolina do Norte, em algumas semanas. Era um sonho antigo, e no verão de 1989, peguei um ônibus e um trem até Harper's Ferry com todo o meu equipamento de trilha e acampamento. Depois de comprar alguns suprimentos finais, subi na trilha dos Apalaches e comecei a aventura da minha vida. Os primeiros dias foram difíceis, mas me acostumei rapidamente ao esforço. Eu nunca tinha sentido tanta fome ou cansaço como nas primeiras noites. Levei uma rede de dormir comigo, pois ouvi algumas histórias sobre os insetos no oeste da Virgínia, como o assassin bug, que tem uma boca em forma de espinho, e formigas mata-vaca, cujas picadas são tão dolorosas que dizem que já derrubaram uma vaca. Pode ser boato, mas era intimidador. Todas as noites, após caminhar o dia todo, eu armava minha rede entre duas árvores e tentava descansar. Não era a noite de sono mais confortável, mas não me queixava, principalmente por me proteger das viúvas negras. Mas, estando no meio da floresta, qualquer barulho noturno de animais me acordava. Era mas parte da conexão com a natureza. Então, em uma noite, acordei com um barulho nas folhas próximas. Olhei por cima do ombro e senti o sangue gelar ao ver uma figura escura enorme parada ao meu lado. Fiquei paralisado por um momento, meus olhos tentando se ajustar à escuridão, e percebi que era uma pessoa, imóvel, me observando. No movimento rápido, rolei da rede e saí correndo pela floresta, sem nem pensar. Não me importava quem era, porque quem faz algo assim com certeza não tem boas intenções. Não ia ficar por perto para descobrir. Corri um bom tempo até achar seguro, parei para recuperar o fôlego e comecei a voltar com cuidado para meu acampamento. Meu plano era verificar se a pessoa tinha ido embora antes de pegar minhas coisas e ir para um lugar mais seguro. Quando cheguei, o acampamento estava vazio, com todo o meu equipamento intocado. Mas eu sabia, lá no fundo, que quem estivesse ali provavelmente se escondeu para me observar de longe e esperaria eu voltar para tentar algo. O que queriam de mim eu não sabia e nem queria imaginar. Nos dias seguintes, caminhei rápido, tentando me afastar o máximo possível. Achei que estava seguro depois disso, já que ninguém me incomodou, mas estava terrivelmente enganado. Todas as noites, desde aquele incidente, eu mal conseguia dormir. A imagem daquela pessoa me observando no escuro não saía da minha cabeça. Só comecei a relaxar quando comprei linha de pesca e fiz alarmes improvisados com latas vazias de feijão, que alertariam se alguém tentasse se aproximar do meu acampamento. Uma vez, um susto me fez pular uma faca na mão, sabe? Mas era só uma raposa, e eu ri de mim mesmo depois. Uma semana depois, eu já estava quase me esquecendo do incidente. Estava bem distante de onde tinha acontecido e já não me preocupava tanto, salvo o caso da raposa. Uma noite, acordei de repente e percebi que não conseguia me mexer direito.
Não conseguia levantar os braços e o material da rede parecia estar pressionado contra o meu rosto. Estava completamente enrolado nela, como se o tecido estivesse me prendendo. Eu tentando entender o que estava acontecendo, ouvi o som de algo rasgando e, de repente, fui jogado no chão, perdendo o fôlego. Foi só então que percebi. Alguém tinha me enrolado na minha própria rede e estava me arrastando pela floresta. Comecei a gritar, pedindo para que me soltassem, mas tudo o que ouvi foi o som da rede sendo puxada. Sabia que tinha que agir rápido ou aquilo não acabaria bem. Não tinha minha faca comigo, pois havia parado de dormir com ela depois do incidente com a raposa. Mas então lembrei do relógio velho que meu pai tinha me dado. Ele tinha uma trava meio afiada que, com o tempo, acabava cortando a pele se não tomasse cuidado. Era minha única chance. Com muito esforço, consegui soltar o relógio e comecei a raspar a trava contra o tecido da rede. Foi difícil, mas depois de algumas tentativas, consegui rasgar o suficiente para ver a luz da lua do outro lado. Continuei cortando até abrir uma fenda maior e finalmente me arrastei para fora, como um recém-nascido saindo de um casulo. Eu sabia que escapar significava sobreviver, porque ficar na rede significaria a morte. Pela segunda vez em poucos dias, me vi correndo pelo meio da floresta, mas dessa vez o terror era muito maior. Eventualmente, cheguei a uma casa com as luzes acesas e comecei a bater na porta, desesperado. Olhei para trás, mas não havia ninguém me seguindo. A família que morava lá foi gentil e me acolheu por aquela noite, e eu chamei o xerife local, que veio na manhã seguinte para investigar. Encontramos meu acampamento, mas não a rede. Contei tudo em detalhes, mas percebi que ele não acreditava muito na minha história, sugerindo que eu tinha me perdido no escuro e me assustado sozinho. Mas eu sei o que aconteceu. Sei que aquilo foi real. Não terminei aquela caminhada dos meus sonhos. Peguei um ônibus de volta a Harper's Ferry e depois um trem de volta para Providence. Conto essa história para poucas pessoas, porque sei que muitos não acreditariam. Quando contei para meu tio que já tinha feito a trilha, ele apenas assentiu e me disse que algumas noites ele também achou que não ia sair vivo. Ele falou de pessoas que vivem nas montanhas, fora da sociedade, fora das regras, e que ele mesmo já teve encontros perigosos. Sempre digo a mim mesmo que tentarei a trilha de novo algum dia, mas talvez quem tentou me arrastar aquela noite ainda esteja lá, esperando. Quando eu estava na metade dos meus 30 anos, cerca de 10 anos atrás, trabalhei como segurança em um cemitério. Ele ficava em uma parte não muito boa da cidade, então alguém tinha que estar no local 24 horas por dia. Mesmo assim, ainda tínhamos pessoas invadindo para pichar as lápides ou até tentando desenterrar sepulturas. A maioria desses incidentes acontecia à noite, ah, o que era bom para mim, porque eu sempre trabalhava no turno da noite, geralmente das 2 às 10 horas da noite. Claro, eu ficava sozinho por algumas horas no final do turno, mas isso era muito melhor do que o turno da madrugada. Naquele dia, me avisaram sobre algumas pessoas que estavam aparecendo aleatoriamente no cemitério e apenas vigiando o lugar. Isso já vinha acontecendo há alguns dias e os outros funcionários não sabiam quem eram ou o que estavam fazendo. Prometi que ficaria de olho. Às 6 horas, os outros funcionários saíram e eu fiquei sozinho. Essa era sempre a minha parte favorita do turno, porque não precisava mais me preocupar em parecer ocupado o tempo todo. Para ser honesto, não havia muito o que fazer quando os outros funcionários estavam por perto. Se você não sabe, o trabalho basicamente consistia em andar de carrinho de golfe e garantir que nada de estranho estivesse acontecendo. Das 6 às 8 horas, andei pelo cemitério e peguei alguns pedaços de lixo que haviam sido deixados por ali. Algumas pessoas ainda apareceram para visitar o local. Às 8h30, eu esperei as últimas pessoas irem embora. Depois fui trancar o portão principal. Enquanto estava enrolando a corrente ao redor das barras e colocando o cadeado, notei um grupo de pessoas do outro lado da estrada. Eles estavam olhando na minha direção, como se estivessem me observando. Terminei de trancar o portão e voltei para o carro.
Sabia que provavelmente era o grupo de que me falaram, então estacionei o carro em um ponto onde ainda podia vê-los. Havia 3 pessoas, pelo que consegui ver. Elas ficaram ali por alguns minutos antes de irem embora. Dirigi ao redor do cemitério para me certificar de que eles não estavam tentando entrar pelos lados, mas não os vi em lugar nenhum. Por volta das 9 horas, estacionei no portão da frente novamente por alguns minutos, quando ouvi um som agudo ecoando pelo campo. Virei a cabeça na direção de onde vinha o som, mas estava escuro demais para ver algo. Liguei o carrinho e comecei a dirigir pelo campo, tentando encontrar a origem do som. Era tão ecoante e alto que não consegui distinguir se vinha de dentro ou de fora do cemitério. Enquanto dirigia, vi algumas figuras à distância, apenas 2, não as 3 que havia visto antes. Quando me aproximei, eles perceberam a minha presença e viraram seus corpos na minha direção, mas não fugiram. Parei o carrinho cerca de 5 metros de distância e desci. O cemitério fecha às 20h30. Vocês têm que sair, gritei. Dei alguns passos à frente. Eu realmente preciso chamar a polícia? Perguntei, ficando mais irritado e um pouco nervoso. Foi então que percebi que um deles estava segurando algo. Era uma pá, mas eles não estavam realmente perto de nenhuma lápide. Olhei para o chão ao lado deles e vi uma área claramente cavada. De repente, ouvi um cara atrás de mim gritar. Ei! Os 2 que estavam à minha frente começaram a correr, e o que estava atrás de mim correu em outra direção. Entrei no carrinho e tentei persegui-lo, mas imediatamente percebi que algo estava errado com o veículo. Ele estava tremendo e balançando quando tentei dirigir. Saí para verificar e vi que os 2 pneus traseiros tinham sido cortados. Liguei freneticamente para a polícia e corri para o prédio principal. Felizmente, o grupo não parecia interessado em me perseguir, mas considerando que eles provavelmente cortaram os pneus com uma faca e que eram 3 pessoas, fiquei apavorado. Quando a polícia chegou, o grupo já tinha ido embora há muito tempo, mas encontramos o buraco que eles estavam cavando. Ficamos realmente confusos até que encontramos algo mais próximo da cerca, não muito longe do buraco que estavam fazendo. Um saco de cadáveres. Sim, infelizmente, havia um corpo dentro. Após alguns dias, descobriu-se que o homem no saco fazia parte de uma gangue e provavelmente foi morto em um tiroteio. O que acreditamos é que o grupo estava tentando se livrar do corpo discretamente e achou que se cavassem uma cova e o enterrassem no cemitério, ele se misturaria com os outros túmulos e ninguém o encontraria. Não posso dizer que era um plano terrível, mas a execução não foi das melhores. Embora nenhum dos membros do grupo tenha sido encontrado ou identificado, aquele incidente ficou gravado na minha memória para sempre. Eu trabalhava há um ano no cemitério naquela época e odiava cada minuto. Não porque era um cemitério, mas porque era entediante. Eu ficava sozinho a noite toda, sentado em uma sala pequena na maior parte do tempo. Havia 2 câmeras posicionadas em cada lado do terreno e uma na entrada do prédio minúsculo onde eu estava. Meu chefe sempre dizia que meu trabalho era apenas estar lá e se algo acontecesse era só ligar para a polícia e deixá-los resolver. Em um ano, nada havia acontecido, afinal era um cemitério pequeno numa cidade pequena, então não se esperava muita ação. Numa segunda-feira à noite, estacionei no estacionamento. Substituí meu colega do turno do dia. Eu não tinha dormido bem aquele dia, então trouxe uma xícara de café para me manter acordado. Na primeira hora, tomei meu café enquanto assistia às câmeras e mexia um pouco no celular. Quando deu por volta de meia-noite, comecei a ficar sonolento. Eu estava cochilando na cadeira e o café não ajudava muito. No meio do turno, acho que acabei dormindo profundamente e cerca de 20 minutos depois, acordei com um som estranho. Era o rangido de metal. Virei na cadeira e vi que a porta do prédio estava entreaberta, balançando ligeiramente com o vento de fora. Meu coração disparou. Levantei, abri mais a porta e espreitei para fora, olhando ao redor. Não havia ninguém à vista. Bati a porta com força, certificando-me de que estava trancada. Poderia ter sido um simples erro de não fechar bem a porta, mas me deixou arrepiado.
Rebobinei as filmagens da câmera do lado de fora e não vi ninguém se aproximando do prédio. Depois disso, fiquei completamente acordado. 10 minutos depois, vi algo se mexer na tela. Era a câmera no extremo do cemitério. Alguém estava andando pelo local. Observei enquanto essa pessoa passava por várias lápides, depois parou. Esperei alguns segundos antes de pegar o telefone e ligar para o C90, mantendo os olhos na tela. Falei suavemente com a operadora informando que trabalhava no cemitério e havia um homem invadindo o local. A mulher do outro lado da linha começou a responder quando, de repente, o homem começou a correr pelo cemitério, sumindo da tela. Soltei um suspiro involuntário, olhando desesperadamente para as outras câmeras. Segundos depois, ele apareceu em outra tela, correndo novamente. Não muito tempo depois, ele apareceu na câmera mostrando o lado de fora do prédio onde eu estava. Contei à mulher o que estava acontecendo e disse que precisava ser discreto. Coloquei o telefone de lado e continuei olhando a câmera. O homem estava parado do lado de fora da porta. Ele olhou ao redor da parte da frente do prédio antes de fixar os olhos na câmera, o que me causou um calafrio, como se ele pudesse me ver através da tela. Oi, você pode me ajudar? Ouvi a voz abafada dele do outro lado da porta. Sem esperar uma resposta, ele caminhou até os fundos do prédio. Não havia câmeras ali, mas ouvi seus passos na grama, como se estivesse andando bem junto à parede. De repente, ouvi seus passos se afastando rapidamente. Meu coração disparou até que a polícia chegou. Achei que pareceria louco, mas encontraram pegadas bem definidas na grama. Elas foram seguidas para fora do cemitério, mas a trilha se perdeu antes de levar a qualquer outro lugar. O comportamento do homem era muito estranho, e a forma como ele pediu ajuda foi ainda mais bizarra. Não sei se a porta estar aberta antes tinha algo a ver com ele, mas não sei mais o que acreditar. Apesar de estar apavorado, continuei trabalhando lá e o homem nunca voltou. Mas acho que nunca mais vou dormir no cemitério de novo. In the shadows where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way.